canto a nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que é mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turbos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos, com saudação aos telespectadores, internautas, imprensa e público presente. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 31.3, pela Rádio Câmara 105,3, pelo canal 13 da TV a cabo e pela internet nos canais oficiais da Câmara, no Facebook e no YouTube. Ficando disponível o arquivo gravado desta transmissão no YouTube, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo e TV Câmara. Informo aos vereadores e vereadoras que as presenças, inscrições para o uso da palavra no expediente e também na explicação pessoal, bem como as deliberações de requerimentos, moções, projetos e outros, serão feitos pelo sistema eletrônico. Com 14 vereadores presentes e havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 19ª legislatura. Questão de ordem, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu, de uma forma muito triste, eu gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio para duas pessoas que aprove a Deus recolher para si e já não está mais entre nós. Primeiro, aqui no nome de toda a igreja Ingra em Cristo, ali na Vila São Luís, do qual desde já eu externo aqui os meus profundos sentimentos, a igreja de uma forma geral, a mãe e a família da pequena Gabriele Vilhena de Lima, de apenas 10 aninhos de idade, que teve a sua vida ceifada num trágico acidente na cidade de Jacarezinho, Paraná, estudante da escola Dias Negrão, na Vila São Luís, uma menina muito alegre, uma menina que de uma forma tão cedo nos deixou, mas Deus é quem sabe de todas as coisas, senhor presidente. E eu gostaria aqui de externar os meus sinceros cumprimentos a todos os familiares, à escola Dias Negrão, à diretora, aos professores, aos funcionários que conviveram com este anjinho por alguns anos ali na Dias Negrão. Eu também, nesta noite, gostaria de pedir aqui, no nome do pastor Marcos Moreira, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira,
ali, senhor presidente, na Barra Funda, na Rua Brasil, no nome dele e de todos os obreiros, pedir aqui um minuto de silêncio também, em decorrência de uma morte covarde, cruel, em decorrência da morte da Juliana Duarte da Silva, 25 anos, teve a sua vida de uma forma tão cruel ceifada pelo seu companheiro, segundo os relatos, enquanto a mesma ainda dormia, e essa notícia nos deixou completamente chocados, senhor presidente. Externar aqui os cumprimentos à nossa querida irmã Marta, ao presbítero Maurias, aos seus filhos, aos seus familiares de uma forma geral. Poderia falar muito mais coisas aqui diante desta singela homenagem, mas eu acho que numa hora como essa não tem muito o que falar, a não ser pedir que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, para que encontre força, a família chocada, o bairro de Marques do Reis completamente chocado, uma menina da igreja, uma menina de família, uma menina que pertence à família de um caráter ilibado. Não tem palavras, senhor presidente. Tamanha foi essa crueldade. Agradecer aqui também ao nosso querido pastor Isaías, conhecido como Zola, que também é vereador ali na cidade de Jacarezinho, o qual recebeu aí o telefonema e correu para dar todo o suporte policial, o suporte psicológico à família, à igreja de uma forma geral, que foi uma pessoa que prontamente correu para poder, sem poder fazer muita coisa, mas poder dar ali o auxílio necessário para aquele momento tão desesperador, senhor presidente. Era só isso, muito obrigado. Questão de ordem, vereador Santiago. Eu gostaria nessa noite também de pedir um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do seu Mário Correia Gomes. E externar os meus sentimentos aí a toda a família, a Beth, ex-servidora pública aposentada, a Eliana, servidora também aposentada, ao Renan e a dona Iracema. Que Deus, em sua infinita bondade, possa aí confortar o coração de toda a família. Atendendo à questão de ordem, os senhores vereadores Éder Mota e Santiago, com os profundos sentimentos dos membros desta Casa de Leis, a todos os familiares e amigos dos citados munícipes, declaro um minuto de silêncio. Na noite de hoje eu quero dar as boas-vindas ao vereador Santiago pelo retorno à Casa Legislativa, depois de cumprir aí o seu compromisso junto à Secretaria de Obras. E eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido sob o protocolo 5.960, datado em 10 de junho de 2026, do vereador licenciado naquele momento, pelo qual o parlamentar requisitou seu retorno ao cargo eletivo de vereador, apresentando sua exoneração do cargo de secretário municipal de Infraestrutura, Urbanas e Obras, efetivada com a publicação
da Portaria 638/2026 da Prefeitura Municipal de Ourinhos, no Diário Oficial do Município do dia 9 de junho. Excelentíssimo senhor Cícero de Aquino Cícero, investigador, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, São Paulo. Santiago de Lucas Ângelo, vereador licenciado desta Câmara Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento na legislação vigente e nas disposições regimentais aplicáveis, requerer o seu retorno ao exercício do mandato parlamentar perante a Câmara Municipal de Ourinhos. Para instruir o presente requerimento, junto à Portaria 638/2026, de 9 de junho de 2026, expedida pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, por meio da qual foi exonerado, a pedido do cargo do provimento em comissão de secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, com efeito a partir de 9 de junho de 2026. Diante do encerramento do vínculo que motivou a licença para o exercício do cargo no Poder Executivo, requer sejam adotadas as providências administrativas e regimentais necessárias para sua imediata reassunção ao cargo de vereador. Nesses termos, pede deferimento, Ourinho, 10 de junho de 2026, Santiago de Lucas Ângelo. Neste momento, desta forma, após a leitura para dar ciência ao plenário e conhecimento ao público em geral, determina a Secretaria Legislativa da Casa que adote as providências necessárias de praxe para consolidar esse ato, com as medidas pertinentes, e que o registro da presença seja feito pelo vereador Santiago através do sistema eletrônico. Neste momento, informo aos vereadores e vereadora que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente com tema livre, que deverá ser realizado através do sistema eletrônico. Convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora, nos termos do parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa de Leis, para a segunda sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei complementar 15/2026, a ser realizada hoje, logo após o encerramento desta sessão ordinária. Refis 2026. Informo ao plenário e a todo público que acompanha esta sessão que estaremos cumprindo dispositivos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa de Leis, a fim de realizarmos sorteio de vereador para compor a CPI da Saúde. Requerimento número 707/2026, atos número 6 e 11 de 2026, conforme artigo 76 do Regimento Interno, considerando a saída do vereador Abel Diniz Fiel, suplente do vereador Santiago de Lucas, que retornou à vereança. Faremos o sorteio de uma forma que passará a integrar a comissão enquanto durem seus trabalhos. São membros da CPI da Saúde os vereadores Anísio Aparecido Felicete, presidente; Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, relator; Alexandre Florencio Dias, enfermeiro Alexandre; Éder Júlio Mota, Luiz Donizete Bengozzi Borjão e Márcio José Domingues. Eu convido aqui, por gentileza, o vereador Celinho Vadinho e o Marcinho para acompanhar aqui o sorteio. Agora nós iremos colocar na urna as cédulas contendo o nome dos vereadores que não são membros da referida Comissão Parlamentar de Inquérito para a realização do sorteio, excetuando-se também o nome deste presidente: Ederson Aparecido Machado Quita, Fernando Rossini Furna Beco da Bola, Giovanni Gomes Carvalho, Gil Carvalho, Manuel José Filho, Celinho Cabeleireiro, Raquel Borges Espada, Raquel Espada, Santiago de Lucas Ângelo,
Wesley Carlos da Silva. Wesley Carlos. Depositados os nomes dos vereadores, solicito aqui ao vereador aqui, Celinho, que retire o nome da urna. Retire da... Santiago de Lucas Ângelo. Essa aqui é a CPI da saúde, viu, Santiago? Nos mesmos termos, estaremos cumprindo o dispositivo da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa de Leis, a fim de realizarmos sorteio de vereador para compor a CPI da Educação. Requerimento número 731/2026, ato 7/2026, conforme artigo 76 do Regimento Interno, considerando a saída do vereador Abel Diniz Fiel, suplente do vereador Santiago de Lucas Ângelo, que retornou à vereança. Faremos o sorteio de um parlamentar que passará a integrar a comissão enquanto durarem seus trabalhos, bem como faremos um breve intervalo para a definição de nova relatoria, conforme o artigo 77 do Regimento Interno, tendo em vista que o vereador Abel era o relator da mesma. São membros da CPI da Educação, o vereador Ederson Aparecido Machado Quita, presidente, Éder Júlio Mota, Fernando Rossini, Furno Bego da Bola e Giovanni Gomes de Carvalho. Convido o munícipe aqui, o Ocimar, todo dia presente aqui na casa, para acompanhar o sorteio. Agora iremos colocar na urna as cédulas contendo os nomes dos vereadores que são membros da referida Comissão Parlamentar de Inquérito para a realização do sorteio, excetuando-se também o nome do presidente. O Abel estava em alguma processante? Também? Alexandre Florencio Dias, Alexandre Enfermeiro. Dobra bem isso daí. Anísio Aparecido Felicete. Edivaldo Luciabel, Vadinho. Luiz Donizete Bengozzi, Borjão. Manuel José Filho, Celinho Cabeleireiro. Márcio José Domingues, o Marcinho. Raquel Borges Espada, Raquel Espada. Santiago de Lucas Ângelo. Wesley Carlos da Silva, Wesley Carlos. Depositados os nomes dos vereadores, solicito ao munícipe Ocimar que retire o nome da urna.
Declaro que o sorteado é o vereador Santiago, que desde já passa a integrar a CPI da Educação. Solicito que se reúnam desde já para a eleição do relator da comissão. Por isso, suspendo a sessão por 5 minutos. O que ficou lá? CPI da Educação? E ele era... Reaberta a sessão, anuncio que ficou decidido entre os componentes da CPI da Educação que o relator será Furna Beco da Bola. Nos mesmos termos, realizaremos o sorteio de vereadores para compor a comissão processante, conforme protocolo externo número 103/2026, processo eletrônico número 5912/2026, ato 13/2026. Considerando a saída do vereador Abel Diniz Fiel, suplente do vereador Santiago de Lucas Ângelo, que retornou à vereança. Faremos o sorteio de um parlamentar que passará a integrar a comissão processante enquanto durarem seus trabalhos. São membros da referida comissão processante: vereador Wesley Carlos da Silva, presidente, Ederson Aparecido Machado Quita, relator. Convido o vereador Gil para acompanhar o sorteio. Agora iremos colocar na urna a cédula que contendo os nomes dos vereadores que não são membros da referida comissão para a realização do sorteio, excetuando-se também o nome deste presidente: Alexandre Florencio Dias, Alexandre Enfermeiro. Anísio Aparecido Felicete. Éder Júlio Mota, o Éder Mota. Edivaldo Lúcio Abel, o Vadinho. Fernando Rossini, Furna Beco da Bola. Giovanni Gomes de Carvalho, Gil Carvalho. Luiz Donizotti Bengozi, o Borjão. Manuel José Filho, Celinho Cabeleireiro. Mário José Domingues, o Marcinho.
Raquel Borges Espada. Raquel Espada. Santiago de Lucas Ângelo. Depositado o nome dos vereadores, solicito ao vereador Gil Carvalho que retire o nome da urna. Luiz Donizete Bangozzi, o Borjão. Declaro que o sorteado, o vereador Borjão, que desde já passa a integrar a comissão processante. Neste momento, com referência à Comissão de Assuntos Relevantes em vigência, destinada a acompanhar, fiscalizar e monitorar as obras do lago e demais infraestrutura do Parque do Centenário no município de Ourinhos, conforme a resolução número 8 de 2026 e ato número 12 de 2026, e considerando a saída do vereador Abel Diniz Fiel, suplente do vereador Santiago de Lucas Ângelo, que retornou à vereança, faria a nomeação de novo membro para integrar a comissão de atendimento ao parágrafo do artigo 71 do Regimento Interno. São membros da referida Comissão de Assuntos Relevantes os vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Gil Carvalho, presidente. Wesley Carlos da Silva, Manuel José Filho, Celinho Cabeleireiro, Éder Júlio Mota. Nomeio a vereadora Raquel Borges Espada para integrar a Comissão de Assuntos Relevantes enquanto durarem seus trabalhos. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura dos resumos de ofícios recebidos. Vigésima sessão ordinária, 15/6/2026. Expedientes de terceiros. Correspondências recebidas após a última sessão. 1. Prestação de contas da Lambo, Liga das Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos, referente às receitas arrecadadas mediante exploração econômica dos pedalinhos no Parque do Centenário no período de 1º de abril a 31 de maio de 2026. 2. Ofício de número 526/26, PROCM, da deputada federal Coronel Fernanda PLMT, solicitando participação de parlamentar vereadora na Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Lidos os expedientes, presidente. Senhor presidente. O ofício lido ficará à disposição dos senhores vereadores e assessores da Secretaria da Casa. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do parecer favorável com alteração da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, emitido ao projeto de lei 28/2026. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, da Justiça e Redação, de número 1 de 2026, do projeto de lei de número 28/2026. 1. Do projeto. Encontra-se em análise, nesta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de número 28/2026, de iniciativa da vereadora Raquel Borges Espada, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Atenção Integral à Mulher com Endometriose, cólica não é normal, no município de Ourinhos e da outras providências. Em razão das obrigações legais a serem cumpridas, esta comissão solicitou a Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis a elaboração de parecer técnico ao projeto de lei. Análise. Compete a esta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação analisar os aspectos constitucionais, legais, regimentais e da técnica legislativa das proposições submetidas à sua apreciação. A proposta encontra amparo nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal, que asseguram a saúde com direito social, fundamental e dever do Estado. Todavia, em consonância com o parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, esta comissão entende que o parágrafo único do artigo 1º apresenta vício de iniciativa, ao estabelecer que o programa será desenvolvido
preferencialmente no âmbito da Casa Rosa. A proposição interfere diretamente na organização e no fundamento da administração pública municipal, vinculando a execução da política pública à unidade específica da estrutura administrativa. 2. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela regular tramitação do projeto de lei 28/2026, por entendê-lo constitucional, legal e adequado sobre o aspecto da técnica legislativa, desde que seja promovida a supressão do parágrafo único do artigo 1 nos termos do parecer jurídico. Assim, sendo na qualidade de relator desta comissão, concluo nada a ter a opor ao prosseguimento de matéria, manifestando-se favoravelmente à sua tramitação após a alteração mencionada acima. Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Lido o parecer favorável com alteração, coloque em discussão. Está em discussão? Continua em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, está em votação o parecer favorável com alteração ao projeto de lei 28/2026. Solicito aos vereadores que votem na opção favorável ou contrário ao parecer. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do parecer favorável com alteração da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação emitido ao projeto de lei complementar 1526. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, número 1 de 2026, do projeto de lei complementar de número 15/2026. 1. Do projeto. Encontra-se em análise nesta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 15/2026, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal REFIS 2026, da outras providências. Em razão das obrigações legais a serem cumpridas, esta comissão solicitou à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis a elaboração de parecer técnico do projeto de lei complementar. 2. Análise. Compete a esta Comissão Permanente de Constituição, de Justiça e Redação analisar os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições submetidas à sua apreciação. A matéria tratada no projeto de lei complementar insere-se no âmbito da competência tributária municipal previsto nos artigos 30, inciso 1º e 156 da Constituição Federal. Todavia, conforme consignado no parecer jurídico, recomenda-se a supressão do primeiro artigo 7º com a consequência da renumeração dos parágrafos subsequentes, tendo em vista que o conteúdo do referido disposto já se encontra integralmente contemplado no inciso 5º do mesmo artigo. 3. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela regular tramitação do projeto de lei complementar de número 15, por entendê-lo constitucional, legal e adequado sobre o aspecto da técnica legislativa, desde que seja promovido a supressão do inciso 1º do artigo 7º com o consequente renumeração dos parágrafos subsequentes. Assim sendo, na qualidade do relator desta comissão, concluo nada a ter a opor ao prosseguimento da matéria, manifestando-se-me favoravelmente a sua tramitação após a alteração mencionada acima. Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Lido o parecer, presidente. Lido o parecer favorável com alteração, coloque em discussão. Está em discussão?
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação o parecer favorável com alteração ao projeto de lei complementar número 15/2026. Solicito aos vereadores que votem na opção favorável ou contrário ao parecer. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitidos ao projeto de lei 21, 24, 30, 33 e 35 de 2025 e ao projeto de lei complementar número 12 de 2026 e da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos as contas do Poder Executivo referente ao exercício 2023, processo do Tribunal de Contas 004602.989.23, dígito 8 e ao projeto de lei complementar 1526. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, número 1/2026, do projeto de lei de número 21/2026. 1. Do projeto. Encontra-se em análise nesta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação o projeto de número 21/2026, de iniciativa do vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município fornecer gratuitamente sensor digital de monitoramento contínuo de glicose aos portadores de diabetes mellitus tipo 1, mediante a prescrição médica e da outras providências. Em razão das obrigações legais a serem cumpridas, esta comissão solicitou à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis a elaboração do parecer técnico ao projeto de lei. 2. Análise. Compete a esta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação analisar os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições submetidas à sua apreciação. Conforme indicado no parecer jurídico, a proposta encontra-se em estrita consonância com o tema 917 do STF e com o entendimento mais recente do órgão especial do TJSP, que valida a atuação parlamentar na criação de políticas públicas de saúde que não desnaturam a organização administrativa. Assim, entende esta comissão que o projeto está apto à regular tramitação. 3. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, de Justiça e Redação opina pela regular tramitação do projeto de lei de número 21/2026, por não vislumbrar vícios de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa. Assim, sendo na qualidade de relator desta comissão, concluo nada a ter ou opor quanto ao que me foi submetido à análise, sendo, portanto, favorável o meu parecer. Salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rosini, presidente relator, Alexandre Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, de Justiça e Redação, número 1 do projeto de lei, número 24/2026. 1 do projeto. Encontra-se em análise nesta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 24/2026, de iniciativa do vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que dispõe sobre a suspensão da contagem do prazo de validade de concursos públicos municipais em situação excepcionais e da outras providências. Em razão das obrigações legais a serem cumpridas, esta comissão solicitou à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis a elaboração de parecer técnico do projeto de lei. Segundo, análise. Compete a esta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação analisar os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições submetidas à sua apreciação. Conforme indicado no parecer jurídico, a proposta respeita a autonomia municipal e o interesse local. Não padece de vício de iniciativa, conforme o tema 917 do STF, e aguarda simetria com o modelo de suspensão de prazos adotado pela LC 173/2020 e preserva a discricionariedade do Executivo ao condicionar a medida de ato administrativo motivado. Assim, entende esta comissão que o projeto está apto à regular tramitação. 3. Conclusão.
Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela regular tramitação do projeto de lei de número 24/2026, por não vislumbrar vícios de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa. Assim, sendo na qualidade de relator desta comissão, concluo nada ter e opor quanto ao que me foi submetido à análise. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, de número 1/2026, do projeto de lei de número 30/2026. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, iniciativa do prefeito municipal e da nova redação do artigo 1º da lei número 1404, de 26 de junho de 1973, que altera a denominação de via pública, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão Constitucional, Justiça e Redação, conclui nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, de Justiça e Redação, de número 1/2026, do projeto de lei de número 33/2026. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do vereador Cícero de Aquino, que dispõe sobre a denominação do estúdio da TV Câmara, Ramiro de Aquina, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conclui nada ter opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, de Justiça e Redação, número 1/2026, do projeto de lei de número 35/2026. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do vereador Cícero de Aquino, que institui diretrizes para a garantia do direito à informação clara, acessível, inclusive adequada aos usuários da rede pública municipal de saúde, especificamente crianças, adolescentes e a pessoas em condição de vulnerabilidade comunicacional ou cognitiva, e da outras providências, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conclui nada ter e opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, número 1 de 2026, do projeto de lei complementar número 12/2026. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 1225, de 9 de abril de 2026, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conclui nada ter opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026. Fernando Rossini, presidente e relator, Alexandre Florencio Dias, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, número 1/2026, do projeto de lei complementar de número 15/2026. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2026 e da outras providências. 1. Relatório. Vem a apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei complementar número 15/2026, de autoria do prefeito municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2026,
destinado à regularização de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, protestados ou não, mediante concessão de desconto sobre juros e multas moratórias, observadas as condições estabelecidas na proposição. A proposta prevê formas de pagamento à vista ou parcelado com descontos progressivos incidentes sobre juros e multas, objetivando incentivar a regularização fiscal dos contribuintes e ampliar a recuperação de créditos municipais. 2. Análise. Compete a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos financeiros, orçamentários e fiscais de matéria sobre o aspecto fiscal. Observa-se que a proposição não prevê remissão do valor principal dos créditos, incidindo os benefícios exclusivamente sobre juros e multas moratórias, preservando a recomposição monetária dos débitos. A medida encontra respaldo no interesse público na medida em que busca ampliar a arrecadação municipal, reduzir o estoque de dívida ativa e proporcionar aos contribuintes condições mais favoráveis para a regularização de suas pendências fiscais, sem comprometer a receita principal do município. Consta da justificativa encaminhada pelo Poder Executivo que a iniciativa está em consonância com as disposições da Lei Complementar Federal de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao dever de efetiva arrecadação dos tributos de competência municipal, destacando-se ainda o entendimento consolidado de que a anistia do caráter geral não se sujeita às exigências previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da referida norma. Ademais, o programa possui caráter temporário com vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado por decreto do Poder Executivo, circunstância que reforça seu caráter excepcional e voltado à recuperação de créditos de difícil recebimento. 3. Da conclusão. Considerando o parecer jurídico emitido pela legalidade e constitucionalidade do PLC, a contribuição para o incremento da arrecadação das políticas públicas municipais, esta comissão não identifica óbice de natureza financeira, orçamentária ou fiscal à tramitação da matéria. E como relator pela Comissão de Finanças, o orçamento conclui nada ter opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer. Salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, Alexandre Florencio Dias, presidente relator, Éder Júlio Mota, vice-presidente, Wesley Carlos da Silva, membro. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos e votados poderão ser encaminhados às demais comissões ou deliberados na ordem do dia das próximas sessões ordinárias, enquanto que as contas do Poder Executivo referente ao exercício 2023 estão incluídas na ordem do dia da presente sessão. Não. Presidente, questão de ordem, faltou um parecer. Por favor. Dando continuidade, então, ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, do parecer do Tribunal de Contas de número 1 de 2026, do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 1, o parecer do relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, contas do Executivo do município de Ourinhos, referentes ao exercício de 2023, do processo TC 004-602-989-238. Presidente, estarei lendo, então, o parecer da conclusão da comissão. Após a análise integral do processo TC 004-602-989-238 do relatório de fiscalização do parecer da Assessoria Técnico-Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do parecer do Ministério Público de Contas, do voto do conselheiro relator e de toda a documentação pertinente, bem como do parecer jurídico desta Casa de Leis, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento conclui que as contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos relativas ao exercício financeiro de 2023
reúne condições para aprovação pelo Poder Legislativo. Embora a fiscalização do Tribunal de Contas tenha identificado impropriedades e fragilidades em diversas áreas da administração municipal, especialmente relacionadas ao planejamento governamental, controle interno, efetividade das políticas públicas, gestão patrimonial, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia da informação, transparência pública e cumprimento de recomendações anteriormente expedidas pelo Corte de Contas, verifica-se que tais ocorrências foram consideradas pelo próprio tribunal como passíveis de correção mediante recomendações e determinações administrativas, não possuindo gravidade suficiente para comprometer a regularidade global das contas. Esta comissão observa que o município cumpriu os principais índices constitucionais e legais exigidos para a gestão fiscal e financeira, destacando-se a aplicação de 28,44% das receitas resultantes imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino superior, ao mínimo constitucional de 25%, a aplicação de 29,05% das receitas na saúde, acima do percentual mínimo de 15%. A correta aplicação dos recursos do Fundeb, o atendimento ao percentual mínimo destinado à remuneração dos profissionais da educação básica, a observância dos limites legais de despesas com o pessoal, a regularidade dos repasses do Poder Legislativo e regularidade da remuneração dos agentes políticos, bem como a inexistência do apontamento relevantes relacionados aos recolhimentos do INSS, FGTS e PASEP. Igualmente, relevante é o fato de que o déficit orçamentário apurado no exercício correspondente de 3,94% encontra-se integralmente amparado por superávit financeiro de exercícios anteriores, não acarretando o desequilíbrio das contas públicas. Da mesma forma, o Tribunal de Contas reconheceu o cumprimento das obrigações relativas ao regime especial de pagamentos de precatórios, bem como entendeu que as falhas verificadas quanto aos requisitórios de pequeno valor não possuem materialidade suficiente para macular a totalidade da gestão. A comissão também considera que o parecer prévio favorável foi emitido por decisão unânime da primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após ampla instrução processual, análise técnica especializada e observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, concluindo que os desacertos identificados não comprometem os resultados essenciais da administração municipal, nem o atendimento aos requisitos constitucionais legais aplicáveis. Não obstante a aprovação das contas, esta comissão ressalta a necessidade de que o Poder Executivo adote providências efetivas para sanar as impropriedades apontadas pela fiscalização e acolhidas nas recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas, especialmente quanto ao fortalecimento de controle interno, aprimoramento do planejamento governamental, melhoria dos indicadores de efetividade da gestão municipal, regularização das questões previdenciárias, aperfeiçoamento da transparência pública, gestão patrimonial e qualificação dos serviços prestados nas áreas da educação, saúde, meio ambiente e tecnologia da informação. Diante do oposto, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos relativa ao exercício financeiro de 2023, acolhendo integralmente o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC 004-602-989-238, sem prejuízo das recomendações e determinações consignadas pelo Corte de Contas para acompanhamento e cumprimento pela administração municipal. É o parecer. Sala das Comissões, 1º de junho de 2026, Alexandre Florencio Dias, presidente e relator, Éder Júlio Mota, vice-presidente, e Wesley Carlos da Silva, membro. Presidente, parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, lido. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos e votados poderão ser encaminhados aos demais
trabalho de mim. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos e votados poderão ser encaminhados às demais comissões ou deliberados na ordem do dia das próximas sessões ordinárias, enquanto que as contas do parecer executivo referente ao exercício 2023 estão incluídas na ordem do dia da presente sessão. Comunico aos vereadores e vereadoras que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei 36/2026, procedente do vereador Gil Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de capacete na condução de scooter, ciclomotores e motocicletas elétricas de baixa potência no município de Ourinhos. Projeto de Lei 37/2026, de autoria do prefeito, que altera dispositivo de Lei 6.762, de 24 de maio de 2022, que autoriza o Poder Executivo a fornecer subsídio financeiro ao serviço público de transporte coletivo para os atos, procedimentos e manutenções que fizerem necessárias e da outras providências. Projeto de Lei 38/2026, oriundo do prefeito, que autoriza a abrir, incluir e alterar o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro 2026 da Câmara Municipal de Ourinhos, sendo incluídos e abertos os créditos adicionais no orçamento vigente no valor de R$ 1.143.000. Projeto de Lei 39/2026, procedente do prefeito, que autoriza a abrir, incluir e alterar o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2026 da Prefeitura Municipal de Ourinhos, sendo incluídos e abertos créditos adicionais no orçamento vigente no valor de R$ 21.552.900. Os projetos apresentados serão encaminhados às comissões permanentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Solicito neste momento ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Requerimentos de número 822 a 838. Vereador Anísio Felicete, 836 a 838. Vereador Cícero, investigador, 835. Vereador Éder Mota, 825. Vereador Quita, 822 a 824. Vereador Celinho Cabeleireiro, 826 a 828. Vereadora Raquel Espada, 829 a 833. E o vereador Wesley Carlos da Silva, 834. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Solicito a segunda secretária que proceda à apresentação das indicações desta sessão. Indicações de número 167 a 172/2026. Anísio Felicete, 170 e 171/2026. Cícero de Aquino, 167 a 169/2026. Raquel Espada, 172/2026. E todas as indicações foram apresentadas, senhor presidente. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicita a segunda secretária que proceda à leitura das moções desta sessão. Moções 91/2026, vereador Abel Fiel, de congratulações a Golden Runners pelos relevantes serviços prestados à comunidade oriense por meio do incentivo à prática esportiva, à saúde e à qualidade de vida. 92/2026, do vereador Vadinho, de congratulações ao doutor Adelino Lorenzetti Neto, promotor de justiça do Estado de São Paulo, em reconhecimento à sua notável trajetória profissional na atuação exemplar no Ministério Público e com relevantes serviços prestados à sociedade, ao município e ampla região ao longo de mais de 3 décadas marcadas pelo compromisso e promoção de justiça e a defesa incansável do interesse público.
com dedicação integral à história de trabalho, pautado pela ética, responsabilidade e firmeza na proteção do patrimônio público, da saúde e dos direitos dos cidadãos em geral, que contribui para importantes avanços na fiscalização da administração pública e na promoção do bem comum, o que se tornou uma referência de integridade, coragem e compromisso com os valores que fortalecem a democracia e o Estado de Direito, inspirando colegas, operadores do direito, autoridades e toda a comunidade. As moções foram lidas, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente na forma regimental. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que o expediente dessa sessão ficará reduzido a 30 minutos contados do final da votação da ata, reservando-se a ordem do dia, exclusivamente a apreciação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2023, processo Tribunal de Contas 004-602.989.23, dígito 8, conforme estipula o parágrafo 4º do artigo 210 e o parágrafo 2º do artigo 211 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Está em votação. Aprovado. Comunico aos vereadores e vereadoras que está aberta a inscrição para o uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão destinada à manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, que deverá ser realizada através do sistema eletrônico até o término do intervalo regimental, ou na sua ausência, até o início da ordem do dia. Coloque em discussão o requerimento número 8, questão de ordem, vereador Vadinho. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salve algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Vadinho, coloque em deliberação do plenário o pedido, requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções da 20ª sessão ordinária sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão? Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito que vote a opção favorável à solicitação do vereador. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada da 20ª sessão ordinária para discussão e votação. Questão de ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o destaque da moção 91/2026. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Raquel Espada. Queria destacar o requerimento 832 e 833. Mais alguém? Comunico aos vereadores e vereadoras, antes de iniciarmos os debates dos requerimentos e das moções da 20ª sessão ordinária, que seja feita no formato globalizado ou nos destaques solicitados, que esta presidência fará cumprir os dispositivos regimentais quando o orador ou oradora desviar-se do tema, assunto da questão que esteja sendo debatida em cada momento da discussão. Coloco em discussão os requerimentos 822 a 838 e a moção 91/92/2026 da 20ª sessão ordinária, com exceção das matérias destacadas. Está em discussão? Continua em discussão os requerimentos e moções. Com a palavra, vereador Vadinho. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, nós apresentamos uma moção, senhor presidente, que na sessão próxima passada, alguns dos senhores vereadores, inclusive Vossa Excelência, nosso presidente, já falou um pouco da trajetória do Dr. Adelino Lorenzetti, promotor de justiça do Estado de São Paulo, em reconhecimento à sua notável trajetória profissional, na atuação exemplar ao Ministério Público e com relevantes serviços prestados à sociedade.
ao município e ampla região, ao longo de mais de 3 décadas marcadas pelo compromisso, a promoção da justiça e a defesa incansável do interesse público, com dedicação integral e história de trabalho pautado pela ética, responsabilidade e firmeza na proteção do patrimônio público, da saúde e dos direitos dos cidadãos em geral, que contribui para importantes avanços na fiscalização da administração pública e na promoção do bem comum, e que se tornou uma referência de integridade, coragem e compromisso com os valores que fortalecem a democracia e o Estado de Direito, inspirando colegas, operadores do direito, autoridades e toda a comunidade. Senhor presidente, já foi falado pela grande maioria dos senhores vereadores o pensamento total dos senhores vereadores desta casa com relação ao doutor Adelino. A semana retrasada, eu estava conversando com a doutora Débora Carvalho, uma advogada que eu conheço há muito tempo, que frequenta a minha casa, uma das pessoas que eu respeito muito, admiro muito. E quando eu disse à doutora Débora que eu estaria naquele dia conversando com o doutor Adelino, ela me dizia o seguinte: o doutor Adelino, para mim, doutora Débora, é uma das pessoas mais idôneas que eu conheço, de uma responsabilidade, de um caráter incansável. O doutor Adelino representa muito para a cidade de Ourinhos, para a população ourinhense. Então eu acho que nada mais justo, essa moção que eu poderia ler aqui, existem algumas páginas, senhor presidente, senhores vereadores, que nós não faremos a leitura, mas o doutor Adelino tem o respeito, a consideração, a admiração, não só desse vereador, mas o respeito, a consideração de toda a população ourinhense. E eu faço das palavras da doutora Débora Carvalho as minhas palavras, com relação à dedicação do doutor Adelino, ao que ele representa para a nossa comunidade, à responsabilidade, ao respeito, ao trato com a coisa pública. Então, doutor Adelino, eu gostaria apenas de uma coisa, que Vossa Excelência recebesse um título de cidadão que já foi aprovado por esta casa, de uma forma unânime. Então, eu gostaria que todos os senhores vereadores, já conversei com todos, e esta moção, ela representa o pensamento, a vontade de quase todos os senhores vereadores que nós conversamos. Doutor Adelino, parabéns. Eu espero que o promotor, doutor Adelino, continue com esse trabalho digno, exemplar, que nos demonstra, a cada dia que passa, a seriedade com que trabalha, com que trata as coisas hoje, principalmente da saúde do nosso município. Eu espero que esta moção, ela represente não só o pensamento aqui dos senhores vereadores da casa, mas esta moção representa, eu tenho certeza, que de uma forma unânime, o pensamento de toda a nossa população. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham, também gostaria de fazer menção aqui do doutor Adelino, agradecer ao vereador Vadinho, dizer que Vossa Excelência foi muito feliz em apresentar essa digna e honrosa moção para uma pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa ímpar, que ao longo de 30 anos, ou
salvo o melhor juízo, pouco mais do que isso, vem prestando um serviço para a cidade de Ourinhos, onde o maior ganhador do trabalho prestado pelo Ministério Público desta cidade foram nós, cidadão ouriense. É o povo, é a comunidade, por conta de um trabalho tão sério e que deve ser respeitado. Por isso, eu, além de votar a favor desta moção, faço aqui, doutor Adelino, questão de deixar registrados nos anais desta casa a minha gratidão por tudo aquilo que o senhor tem feito à frente do Ministério Público da nossa cidade para a nossa população. E esta casa aqui, além de ser uma casa fiscalizadora, nós aqui temos e não teria uma parceria melhor a não ser o Ministério Público da cidade. Eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, há 3 mandatos, eu sei o quanto é importante esta casa aqui ter uma parceria investigativa, seu presidente, junto ao Ministério Público desta cidade. Então, parabéns, vereador Vadinho, por essa tão digna e honrosa moção a uma pessoa que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso carinho e que merece aqui uma gratidão desta casa aqui. E nos dá tranquilidade aqui de quando a gente senta com o doutor Adelino ali no fórum, você vê a imparcialidade. Inclusive eu posso dizer aqui que nós tivemos agora em 7 vereadores, salvo o melhor juízo, e a população precisa ver como é que nós somos recebidos na sala do doutor Adelino. Você fique à vontade na sala dele, você vê o caráter, você vê a imparcialidade dele, e saímos de lá, seu presidente, muito feliz pela maneira que nós somos recebidos pelo Ministério Público. Não foi aquela coisa forçada, não foi aquela coisa monótona ou melancólica, não, foi aquela coisa produtiva, que nos deixou à vontade para discutirmos assuntos que é de interesse, que é completamente de interesse da nossa população. Então, muito obrigado, doutor Adelino, e acho que é uma maneira simples, singela, dessa casa lhe retribuir nesta noite. Parabéns, vereador Vadinho, e que Deus abençoe aí o nosso doutor Adelino e toda a sua família. Com a palavra, vereador Gil Carvalho. Também gostaria de dar os parabéns para o vereador Vadinho, uma moção honrosa ao doutor Adelino. Sessão passada já falamos todas as suas qualidades e da sua luta em prol da nossa população. Uma pessoa humilde, imparcial, íntegra, que vem trabalhando pelos interesses da nossa população. Quando a população procura o vereador, é que alguma coisa falhou ali no poder público. Daí a gente já encaminha, a gente vê que o caminho é o doutor Adelino, questões de saúde, a gente já encaminha o doutor Adelino, o doutor Adelino atende a nossa população e acaba achando a solução para atender aquela pessoa que mais precisa. Então, doutor Adelino, você tem o meu respeito e com certeza estarei votando sim nessa moção, viu, Vadinho? Parabéns pela moção. Uma parte... Vereadora Raquel. Obrigada, vereador. Eu também quero parabenizar o vereador Vadinho pela bela moção ao doutor Adelino. Não é fácil, eu acredito, ser um promotor de justiça. E nós também, como vereadores aqui, quando chega casos e problemas que nós não conseguimos resolver, vamos dizer, a gente passa a bola, né? E a gente sabe da importância que é a população ter uma pessoa, um promotor de justiça como o doutor Adelino, que tantos casos essa vereadora também já tem encaminhado, né, das tantas dificuldades que às vezes a gente passa aqui nessa Casa de Leis, e está há tanto tempo
na frente com tanta dedicação, uma história pautada por ética e responsabilidade. Então, eu não poderia também deixar de dar os meus parabéns aqui na noite de hoje ao vereador Vadinho e ao doutor Adelino Lorenzetti Neto. Parabéns pela sua atuação. Com a palavra, vereador Kita. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha através das redes sociais do canal TV Câmara, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar do meu requerimento 822/2026, onde eu solicito que recape asfáltico integral ou reperfilamento na rua Helena Biazon Saladini, trecho entre os números 379 e 801 na Vila Musa. Também do 823, onde eu requero informações em caráter de urgência sobre a possibilidade de execução de obras da engenharia viária, compreendendo recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação tapa-buraco, na extensão da rua Antônio Ruiz, iniciando o numeral 482 até a interseção com a Avenida Domingos Carmelino Caló. E o requerimento 824, onde eu requeiro aqui operação tapa-buraco e recape asfáltico no cruzamento da rua Brasílica Baixado, Bahia, com a rua Antônio Miguel Pereira, localizada no bairro Vila Musa. Adriano, tem as fotos do bairro, fazendo favor? Senhor presidente, é recorrente a gente fazer indicação, requerimentos, usar a tribuna dessa casa para cobrar do Executivo Municipal melhorias nas malhas asfálticas, tendo em vista que vários bairros da cidade se encontram num estado deplorável a malha asfáltica. E o que causa estranheza é que a população que paga o seu imposto em dia, que procura os vereadores, que a função do vereador é levar através de requerimento e indicação para o Executivo executar o serviço. Nós não temos o poder da caneta em fazer acontecer. Quem escolhe onde vai fazer o tapa-buraco, reperfilamento, recape asfáltico é o Executivo. Mas na transição de gestão, em 31/2/2025, tinha empenhado no caixa da prefeitura para cobrir as despesas com asfalto um montante de R$ 40.861.280,37 para recape asfáltico. E hoje nós vemos a situação da cidade de Ourinhos. Hoje nós vemos a situação de uma secretaria de obras tampando o sol com a peneira, não tem condições de trabalhar por falta de material. Fica difícil atender os anseios da população quando uma gestão não tem prioridade dentro do município. A gestão do prefeito Guilherme Gonçalves não mostrou prioridade em nenhuma área, presidente, inclusive da infraestrutura. Hoje Ourinhos padece de uma infraestrutura dentro da cidade, por falta de maquinário, por falta de insumo, por falta de responsabilidade. Pode pôr o secretário que for na pasta, se não tiver material, se não tiver pagando os fornecedores, não tem como executar serviço. Então o prefeito Guilherme Gonçalves, ele tem que ter uma atenção especial, sentar na cadeira do executivo para governar, olhar para a população que vem sofrendo com a falta de administração dele, olhar para o povo com carinho, para a cidade de Ourinhos com carinho. Se você andar no bairro do Jardim Itamaraty, no trevo ali entrando, você já vai ver a situação que se encontra o bairro do Jardim Itamaraty. Rede social bombando de reclamações dos moradores do bairro, porque não consegue fazer um simples tapa-buraco. E quando faz, qualquer chuva que dá, se jogar água com a mangueira, já perde o material de má qualidade, material que não serve para nada, material descartável. É essa a responsabilidade que o governo Guilherme Gonçalves tem com o dinheiro público e com os serviços públicos na cidade de Ourinhos. Eu peço ao prefeito que ele ande pelas ruas dos bairros da cidade e olhe olho no olho da população que espera dele uma execução de serviço que há tempos vem pedindo. Então aqui, prefeito, nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos aqui passando um requerimento que é um pedido da população, uma indicação da população nas melhorias nos bairros, que desde 2025, Vossa Excelência não aparece e não dá um retorno à população, tanto do bairro Vila Odilon, Vila Musa, Coab
Itamaraty e bairros afora. Então tem mais um pouquinho de responsabilidade, prefeito. Olhe com carinho pela nossa cidade, pela nossa população. Uma parte, vereador. Quita, parabéns pelo requerimento. Pegar um gancho também dessa questão de buracos. Hoje estamos aqui com o Santiago novamente aqui na Câmara Municipal. Eu ligava para ele, Santiago, ajuda nós, cara. Daí ele falava, Gil, não tem. Não tem. Eu tenho certeza. Não tem a massa asfáltica. Não tinha massa asfáltica para trabalhar. Aí a gente vê o Santiago de volta aqui, é porque não conseguiu, não teve como trabalhar. Não é por culpa do Santiago como secretário. A gente sabe disso. Mas a falta, o vereador Quita, diz que a gente falou de ter comprometimento com as coisas. A cidade está tudo buracada de novo. Hoje viu o novo secretário, que é o Rogério. Eu falei, Rogério, por favor, vai ali pro lado das Paineiras, Brilhante, Santa Fé. São ruas de acesso que dá acesso ao AME, que dá acesso ali no UPA. Sei o tamanho da panela que está no estacionamento do UPA. Até falei pro Rogério, falei, Rogério, dá uma olhada lá. Então a gente sabe dessa dificuldade que está tendo, dessa compra dessa massa. O Thiago vai estar aqui para poder falar melhor para a gente ainda. Que eu sei que todo o seu esforço, Thiago, você fez lá. Você esforçou. Mas infelizmente as coisas não rodaram. E a gente vê que é falta de planejamento, realmente. Fazer licitação, isso, aquilo, não tem o comprometimento das outras pastas. Sozinho você não conseguia fazer nada. Presidente, peço que acrescente meu tempo como líder, só para concluir a minha fala. 5 minutos aí do vereador Quita como líder. Senhor presidente, só para concluir a fala aqui, o meu discurso não é de ataque a nenhum secretário que passa, porque eu sei a dificuldade de todas as secretarias municipais. Se você pegar uma secretaria de zeladoria e serviço urbano, não tem o básico. O básico que eu falo é o IPI, para o profissional ir para a rua trabalhar. E quando você olha para a parte do maquinário, de uma motopó, de uma motosserra, de uma roçadeira costal, também não tem. Mas voltando na situação do asfalto, presidente, eu me recordo aqui que tinha, através da concessão da SAI, R$ 40.861.280,37 nos cofres públicos para recape asfáltico da cidade de Ourinhos. E foi cancelado o empenho. Agora nós precisamos saber onde foi gasto esse dinheiro, porque em melhorias da infraestrutura urbana não foi. Todos os bairros que você anda da cidade, a população está nervosa, reclamando e cobrando de vereador, como se o vereador tivesse o poder de executar essas obras. Aonde foi posto o dinheiro que estava licitado? Por que cancelou a licitação? Eu me recordo que até foi assunto de discussão nesta casa, porque queria pegar carona em ata para fazer algumas ruas, uma ata de um consórcio que Ourinhos não faz parte do município. Enquanto isso, a população de Ourinhos sofrendo. Hoje, na cidade de Ourinhos, não tem bairro que não tenha buraco, cratera, ou tem ruas que até o asfalto já perdeu. E o executivo não mostra trabalho, não mostra vontade de melhorar a qualidade de vida da população, não mostra empatia pela nossa população. Torcemos muito para que Ourinhos retome o rumo do desenvolvimento, mas é difícil acreditar que com a gestão Guilherme Gonçalves nós vamos chegar em algum lugar, porque se a Secretaria de Obras não tem um insumo básico para fazer um tapa-buraco, imagine a saúde, a educação, a zeladoria e o serviço urbano. Era isso, presidente. Com a palavra, vereador Éder Mota. Pediu primeiro. Com a palavra, vereador Santiago. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer primeiramente essa manifestação de carinho aí que todos me receberam aí, desde os servidores, aos vereadores, a nossos procuradores, nosso secretário, a todo o povo aqui da nossa casa, agradecer sempre esse carinho, essa manifestação de carinho, e eu espero, no momento oportuno, poder retribuir esse carinho a cada um de vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, eu jamais poderia ficar fora
de uma discussão em que o tema se refere a asfalto. Realmente nós não podemos tampar o sol com a peneira. A gente andou bastante nesse período em que fiquei à frente da secretaria. E nós que temos uma certa experiência, nós tivemos nesses meses bastante dificuldade por conta de chuvas, por conta de transição de governo. Começa um governo novo, 6 meses para se colocar, para se começar a colocar as coisas em ordem. Nós temos que esclarecer sempre para a nossa população que a prefeitura não é como uma empresa privada. Tem o dinheiro no caixa, vai lá, compra o material, manda fazer. Prefeitura é diferente. Prefeitura, para se fazer uma licitação, dependendo do tamanho da licitação, do valor que vai ser empregado, 6 meses, talvez 8, 9, às vezes aparece vários participantes aí dentro dessa licitação, atrapalha todo o pleito, então não é uma coisa fácil. Nós temos também que reconhecer que, graças a Deus, choveu muito e com essa chuva abriu mais buraco ainda e vai abrir se continuar chovendo, isso não tenha dúvida. Mas, senhor presidente, nós temos que dizer que a Secretaria de Obras desses meses trabalhou muito. Temos aqui até servidores aqui da Secretaria, que eu quero agradecer o carinho por sempre estar nos auxiliando. Nós trabalhamos em vários bairros, fizemos uma boa parte da cidade, só que é assim, presidente, choveu, abre buraco. Não, fechamos aquele, vai abrir outro lugar. E por que nós temos que sempre esclarecer a nossa população? No passado, nos mandatos, dos 2 mandatos anteriores, fez muito, precisava ser feito. Cada prefeito que passa à frente da gestão tem que fazer o seu papel, pelo menos o feijão com arroz. Mas foi feito muito. E foi citada a questão do empenho que foi cancelado de 40 milhões. No final de 2024, foi feita uma licitação num prazo curtíssimo, que eu nunca vi, num prazo curtíssimo. Eu até acredito que essa licitação que foi feita vai acabar tendo problema. Quero até falar para todos os senhores, pode ter a certeza que essa licitação vai ter problema, desses 40 milhões. Por quê? Uma que a questão de 40 milhões, quando a gente fala, talvez a população pense, mas tinha 40 milhões em dinheiro no caixa da prefeitura. Não funciona assim, o dinheiro é diferente da dotação. Existia sim uma dotação, que é onde foi reservada para que fosse feito se fosse empregado para fazer o recap da nossa cidade. Uma parte foi feito em 2024. O que foi cancelado aqui foi muito pouco. Com 40 milhões de dotação que nós tínhamos em 2024, se tivesse sido executada naquela época, talvez tinha feito todos os bairros da nossa cidade e nós não teríamos nenhum tipo de problema. O que não aconteceu. Foi feito o asfalto, que foi feito no último mês de gestão. Não estou criticando gestão, porque eu passei por ela também, fui secretário de governo na gestão passada, fui secretário de serviços urbanos. Não estou criticando a gestão, e sim a má qualidade também do asfalto que foi feito no final do ano de 2024. Então, presidente, para vocês verem o que o governo vem passando, claro que nós temos que... Atendendo a questão de ordem, vereador Borjão, vou acrescentar 3 minutos, vereador. 3 minutos, que é o tempo restante, para Vossa Excelência concluir a sua fala. Obrigado, Borjão. Então, nós estamos passando aqui para esclarecer que até esse asfalto que foi feito no último mês
de gestão de 2024, nós estamos tendo problema com eles. É muito fácil e notório você ir lá e ver. Avenidas, o presidente mesmo, no passado, ele mesmo criticou um asfalto que foi feito, descendo o Posto Machado, com razão. Asfalto de má qualidade. Asfalto que foi contratado no passado para encerrar a gestão, em curto prazo, uma licitação recorde, que hoje está aí. A população está pagando, mas nós temos que sempre fazer a nossa parte. Nós tomamos todo o cuidado, fizemos tapa-buraco, algumas ruas nós conseguimos fazer o reperfilamento, e isso vai sempre ter que ser feito. Qualquer prefeito que passar vai ter mais problema. Todos que passarem por ali vão ter que fazer a lição de casa, porque não tem outro caminho. Eu quero também, o vereador Gil, meu amigo, até fez uma fala que eu voltei para essa casa porque não tinha material. Não é assim, Gil, pelo amor de Deus. Isso não é isso. Eu voltei, pessoal. Voltei porque eu sou da base do governo e eu vim também a título de sempre estar trazendo a verdade para a nossa população, para a gente esclarecer o que realmente tem acontecido no dia a dia, respeitando a todos os vereadores, base, oposição, todos sabem aqui o respeito que eu tenho por todos, mas gestão pública não tem milagre. Não existe milagre na gestão pública, principalmente depois da outorga da SAI, sem fugir do tema, senhor presidente. Eu falo da outorga da SAI porque o próprio vereador que me antecedeu, ele citou que uma parte desses 40 milhões que foram empregados, ele veio oriundo de recursos que foram da outorga da SAI. E hoje nós não temos a SAI, que era uma parceira, que comprava, às vezes precisava um material, ou remanejava recursos, abria-se, historicamente, o vereador Vadinho que está aqui, abria-se créditos adicionais para que a gente pudesse também usar aquele dinheiro, aquele recurso, aquela dotação, para ser empregado na melhoria da nossa cidade. Então, pessoal, eu tenho que sempre me colocar aqui, me colocando a verdade, voltando a dizer que prefeitura não tem milagre, e depois da outorga da SAI, piorou. Qualquer prefeito que passasse, que não fosse o Guilherme, que fosse outro, ia encontrar a mesma dificuldade que o prefeito Guilherme vem encontrando, porque, além de não ter essa parceira que era a SAI, hoje ainda tem uma folha de pagamento de 3 milhões, que são despesas fixas. Então, pessoal, eu no dia a dia, pode ter a certeza que eu vou estar aqui, sempre trazendo a verdade para a nossa população e não correndo de nenhum tipo de problema que possa estar acontecendo na nossa cidade. Sabemos do problema de buraco, sabemos de outros problemas e vamos procurar aí também encontrar caminhos para que a gente possa resolver o problema da nossa população. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Éder Mota. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência colocasse em deliberação do plenário que o requerimento de minha autoria, 825/2026, que é um requerimento de extrema importância, que fala de saúde, ele não fosse incluído na discussão globalizada desta noite. Atendendo à questão de ordem do vereador Não, vou votar globalizado agora. Por gentileza, presidente, se puder colocar ele no destaque, por favor. Então, que inclua no destaque 825/2026. Resolvido o seu problema, vereador. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias úteis para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Isso. Eu coloco em votação globalizadas as moções e os requerimentos. Solicito aos vereadores que votem na opção
favorável ou contrário, com exceção das matérias destacadas. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias úteis para responder a informações solicitadas através de requerimentos. Fim do questão de ordem, vereador Vadinho. Presidente, eu requero à mesa ouvir do plenário a supressão do intervalo regimental para que possamos dar sequência aos trabalhos. Atendendo à questão de ordem do vereador Vadinho, coloque em deliberação do plenário o pedido para supressão do horário regimental, o intervalo regimental. Solicito que vote na opção favorável ou contrário. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Para cumprir o parágrafo 3º do artigo 115 do Regimento Interno, comunica aos vereadores que o tempo de inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que confirmem presença no sistema para verificação do quórum regimental a fim de darmos início à ordem do dia. Está todo mundo de acordo? Com 14 vereadores presentes e havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, previamente pautado. Por gentileza, vereador Kita, o parecer ao plenário. Nós vamos dar continuidade com a chegada do vereador Kita. Eu incluo aqui na... Antes de iniciarmos a apreciação do parecer... Vai dar extraordinária porque não dá por causa do tempo aqui. Antes de iniciarmos a apreciação do parecer, aguardar o vereador Kita que consiga a presença, por gentileza. Com 14 vereadores presentes, estamos na ordem do dia. Segunda parte da sessão. Antes de iniciarmos a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informo a todos que são necessários 10 votos contrários para sua rejeição, conforme o artigo 66, inciso 1, e o artigo 92, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 186, inciso 4, do artigo 211 do parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Coloque em discussão o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se posicionou pela aprovação das contas da Administração Municipal do exercício 2023, processo TC 004602.989.23, dígito 8. Está em discussão. Continua em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. E os vereadores e vereadora, conforme chamados, votem na opção favorável ou contrário. Parecer. Vereador Enfermeiro Alexandre. Anísio Felicete, sim.
Cícero Investigador. Sim. Éder Mota. Sim. Ederson Kita. Sim. Vadinho. Não. Purna Beco da Bola. Gil Carvalho. Borjão. Celinho Cabeleireiro. Sim. Vereador Marcinho. Sim. Raquel Espada. Sim. Santiago. Wesley Carlos. Senhor presidente, 13 votos sim e um não. Com 13 votos favoráveis e um não, aprovado. Justificativo de voto, vereador Santiago. Presidente, eu quero falar para a nossa população que eu votei sim as contas aí do ex-prefeito Lucas Pocai. Como havia falado, fiz parte do governo, como secretário de governo, como secretário de serviços urbanos. E só para fazer uma comparação rápida, nada do que tem o parecer é diferente do que está acontecendo hoje. Nada. Tem muitas coisas que talvez caiu na gestão do prefeito Guilherme Gonçalves que vieram daqui. Só que quem sou eu para discutir contra o Tribunal de Contas? Mas nós vamos sempre estar esclarecendo a nossa população o porquê, talvez, de cada manifestação contrária em relação às contas aí do Executivo Municipal. Era isso, presidente. Aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, determina a secretaria que efetue os demais procedimentos de praxe. Como não havendo orador inscrito, convoco novamente os senhores vereadores e senhora vereadora nos termos do parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa de Leis para a segunda sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei complementar 15/2026 a ser realizado hoje, logo após o encerramento desta sessão ordinária. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de junho de 2026, segunda-feira, às 18 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.